Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia. Bom, já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, está sempre caindo aqui a conexão, está sempre dando algum problema, mas vamos ver se Deus agora dá a vitória para nós, tá bom? Bem, amados, há alguns dias atrás eu estou falando um pouquinho ruim, porque eu saí do dentista agora e tá difícil falar, mas vamos tentar aqui falar um pouquinho para a glória de Jesus. Alguns dias atrás eu gravei 3 vídeos falando sobre libertação espiritual. E é um tema que são poucas pessoas que conhecem, algumas já ouviram falar. É um assunto que na igreja não se comenta muito sobre libertação espiritual. Algumas igrejas, elas fazem o culto geralmente sexta-feira, né, de cura e libertação. Mas é algo superficial, porque a pessoa vai lá no culto, algumas se manifestam, e aí o que acontece? A equipe, o pastor junto com a equipe dele ora para aquela pessoa, expulsando o demônio naquela hora, porém não existe um acompanhamento. A pessoa vai para sua casa, foi liberta, e a pessoa vai para sua casa, foi liberta. Porém a Bíblia fala o seguinte, que quando um demônio ele é desmascarado e é expulso da sua casa, que é a morada, que é o corpo daquela pessoa, o que ele faz? Ele vai procurar uma outra morada para descansar. Porém, ele não encontrando, a Bíblia relata que ele volta e convida outros 7 espíritos demoníacos para vir com ele. E aí ele volta para a antiga morada. Se essa pessoa que participou do culto de libertação, de cura e libertação, que se manifestou e oraram ali na hora, ela não tiver um acompanhamento pastoral, se ela não tiver um ensino, uma doutrina para ela poder enxergar o que está acontecendo na vida dela e poder fechar essa brecha, esse demônio que saiu, juntamente com 7, mais 7, volta para ela e vai fazer destruição na vida dela. Vai matar, roubar e destruir 7 vezes mais. Então, ao invés da vida dela melhorar, a vida dela piora. Por isso que eu não concordo muito com esses cultos que está tendo aí de cura e libertação, onde a pessoa acha que é só ali, em nome de Jesus, ali orou, expulsou naquela hora e tudo bem, segue vida. Você já está liberta. Mas tem que ter uma doutrina, tem que ter um ensino para aquela pessoa. Bem, é sobre esse assunto que os vídeos eu estou comentando, estou fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto. Bom, se você se interessar, clica no meu nome aí no Facebook e você vai ver as minhas postagens. Lá no YouTube também tem, se você quiser me acompanhar no YouTube tem muito mais vídeos para você e outros assuntos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero trazer a memória, trazer a lembrança, quando a gente começou a ir para a igreja. Ou talvez hoje, uma pessoa que você conhece que está fora dos caminhos do Senhor, na tua família, algum conhecido seu, e você já convidou várias vezes essa pessoa para ir para a igreja e ela não vai. E de repente um dia ela resolve ir, ela pede ajuda para você, por quê? Presta atenção como Deus, ele é sábio, ele permite as coisas acontecerem na nossa vida justamente por amor. Por amor. Ele não permite as coisas acontecerem na nossa vida simplesmente porque ele está nos castigando ou porque ele não gosta da gente. Não. Pelo fato dele amar a mim e a você, é que ele permite acontecer as coisas. E quando algo acontece na nossa vida, é um sinal. Por exemplo, o nosso corpo. Se a gente está com febre, o que é a febre? É um sinal do corpo. O corpo está falando, olha, tem alguma coisa que está inflamada, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Vai procurar ajuda, vai no hospital para você saber o que está acontecendo. E lá ele te medicar ou ele tiver que operar, ele tem que fazer algum trâmite para que o teu corpo volte a funcionar normalmente. No mundo espiritual não é diferente. Qual que é a campainha do mundo espiritual para a gente reconhecer que existe algo de errado no mundo espiritual em nossa vida? É os acontecimentos. Então, se na tua vida tem alguma área que há anos e anos não anda, por exemplo, uma área financeira, a pessoa trabalha, a pessoa tenta juntar dinheiro, a pessoa tenta ser bem sucedida, mas parece que não vai, parece que é uma maldição
ela não consegue juntar um dinheiro, ela só trabalha para pagar a conta todo mês, tudo quebra, só gasta dinheiro, é pessoa que fica doente e tem que gastar dinheiro com remédio. Isso é constante, isso vem acompanhando a tua vida constantemente. Então começa a se preocupar um pouquinho, que talvez, eu não estou dando certeza, seja uma intervenção espiritual na tua vida. Estou falando talvez por quê? Porque tem pessoas que faz um monte de besteira, faz um monte de aplicações erradas, faz um monte de gasta mais do que ganha, e daí vai falar que é o demônio. Daí não, né? Aí é você que não sabe administrar o seu dinheiro. Mas se não for esse caso, pode ser uma influência, sim, demoníaca na tua vida. Casos de família que meu pai ele tinha essa doença, eu também tenho, a outra pessoa está tendo, e a nossa família é sempre uma família enferma. Isso não é normal. Será que Deus ele criou essa família e eu vou escolher para ser uma família de doença? Né? Então precisamos começar a identificar esses setores. Algo está errado. Não estou dizendo uma enfermidade, uma vez ou outra você fica com gripe, você fica com dor de cabeça, uma vez ou outra você tem uma dor. Não, uma vez ou outra. Mas isso tem te acompanhado há anos. Tua família sofre com isso há anos. Então precisamos se preocupar. Pode ser uma influência demoníaca. Pessoas, né, que a família puxa, uma família parece que um puxa o outro. É uma família que todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo usa droga. É uma família de prostituição. Então são assuntos espirituais, amado, que a igreja muitas vezes ela não vai pegar esse assunto em particular e pregar lá na frente, porque isso não agrada a ninguém. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir, receba, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus está entrando. Você não precisa fazer nada. Fica na tua vidinha de pecados, de orgias, de prostituição. Fica na tua vidinha mundana e Deus vai te abençoar. Entendeu? Então o inimigo ele quer realmente que você pense dessa maneira. Você não precisa fazer nada. Porque Deus, ele na palavra, ele te prometeu uma casa, te prometeu um emprego, te prometeu um casamento, te prometeu a cura. Então Deus é obrigado a fazer. Ele te prometeu na palavra. Então, irmãos, é sobre esse assunto que eu gostaria de falar. Como que uma pessoa começa a se interessar em ir para a igreja? Alguma coisa está acontecendo na vida dela. E aí, vamos começar por etapas. Ela vai para a igreja, ela não sabe nada do evangelho, ela não conhece nada sobre esse Jesus que a gente falou, só ouviu falar. E aí ela tenta entender, ela quer se esforçar, porque afinal de contas ela quer a solução para o problema dela. Seja no casamento, seja numa finança, seja na saúde, seja uma mudança de caráter, ela quer mudar. Ela decidiu ir para a igreja, deu o primeiro passo. E lá ela começa a ouvir dos outros irmãos. É pecado ir para a praia, é pecado você ir para a festa, é pecado você usar uma bermuda, é pecado você fazer isso, é pecado aqui. E ela começa com aquele monte de dardos, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. E ela pergunta, o que não é pecado? Que tudo é pecado. Tudo é pecado. O que eu posso fazer? Afinal de contas eu não posso fazer mais nada, então. Porque tudo é pecado. E é um tal ela começa a ouvir, né, um falando do outro, olha, tá vendo, ó, o irmãozinho lá, esses dias eu vi ele andando lá de bermudinha, né, regatinha. Sabe a fulana, a irmãzinha, estava na praia tirando fotos. Então ele começa a analisar, ele está indo para a igreja, né, no início ali, não conhece nada, ele começa a ouvir isso aí. Então ele começa a pensar, fala, puxa, eu não posso usar uma bermuda, porque se um irmão me vê de bermuda, o irmão ou a irmã, não é Deus. O irmão ou a irmã me vê de bermuda, aí vai comentar, vai falar. Então ele começa a se privar de muitas coisas, que ele nem sabe se é bíblico, ele nem sabe se tem base bíblica, mas ele começa a se privar de muitas coisas, porque o irmão e a irmã fala as coisas e ele fala, puxa, para a pessoa não falar, que eu quero continuar no caminho do Senhor, eu quero aprender mais de Deus, mas para as pessoas não falar, então eu vou evitar. Então a maioria vai dessa forma, sem entender nada, achando que tudo é pecado, porque um irmão condena o outro, uma irmã fala da outra, e ele começa a se privar das coisas
não porque ele aprendeu a Bíblia, não porque Deus revelou, não porque o Espírito Santo está mostrando para ele que aquilo lá não é mais certo, não é mais ideal. Ele não vive naquele mundo mais de moda, aquele mundo de bebida. Ele não vive mais naquele mundo, ele está buscando as coisas celestiais. Não é por causa disso. Não é que o Espírito Santo está falando com ele. É que o irmão, a irmã faz fofoca, fala mal e aí ele começa a andar na mesma linha, evitando um monte de coisas, achando que é bíblico. E o reino das trevas, ele adora isso. Ele adora isso aí. Porque poucas pessoas conhecem a Bíblia, poucas pessoas estudam a Bíblia. E aí a gente começa a pegar uns outros, que começa a ver ensinos, né, de tudo quanto é pessoas, nem entende muito, mas a primeira coisa que ele ouve, ele acredita e já sai falando, repetindo. E aí a igreja vai se tornando uma igreja contaminada, cheia de heresias, cheio de ensinos que veio de outras religiões, e vai mesclando e vai se misturando tudo, e todo mundo acredita que é bíblico. E todo mundo acredita que é bíblico. Então, amados, a gente tem que começar a ter um hábito de mapear. Sabe o que é mapear? É você analisar, é você olhar o seu local, ao seu redor, o que está acontecendo. Para quem é da área de segurança, para quem veio do exército, das polícias, seja ela qual for, ou na área de segurança, a gente aprende algo que é esse mapeamento. Então, a primeira coisa que você, até mesmo na área do socorro, a pessoa que é um socorrista, né? Pessoa que vai, de repente aconteceu um acidente, chega o bombeiro, chega o socorrista. Eles não vão entrar que nem um doido ali e ir lá tentar socorrer a vítima, não. Não é assim que funciona. Porque a primeira coisa que ele aprende é assim, ó. Você para, você analisa o local, o ambiente. Por quê? Porque antes de você socorrer alguém, você tem que ter a segurança para você. Se você sair que nem um doido tentando socorrer as vítimas, de repente, você pode sofrer um acidente. Dependendo do local, por exemplo, for uma ferrovia, o trem pode te atropelar. Se for de uma rodovia, um carro, um caminhão te governar, pode te atropelar se você for que nem doido. Então você precisa ter segurança primeiro. Você precisa analisar o local. Olha, é seguro? Peraí, eu estou vendo uma vítima ali, uma vítima aqui, mas o local tem alguma coisa inflamável, tem alguma suspeita de bomba, tem algum perigo, algum cabo energizado. Tudo isso ele tem que analisar para depois que ele vê o ambiente seguro, ele vai lá socorrer a pessoa que está precisando. No mundo espiritual não é diferente, irmão. Como que eu posso ajudar alguém se eu não conheço? Como que as pessoas lá, eu tenho autoridade e poder, e vai que doido e não sabe nem o que está fazendo. O mundo espiritual também não é de qualquer jeito, não. Então a gente precisa começar primeiro, antes de querer ajudar as pessoas, antes de querer ensinar as pessoas, antes de achar que você sabe tudo, entendeu? Você já sabe tudo, você não precisa de ninguém te ensinando. E você tentar ajudar as pessoas, primeiro esse ensino tem que vir para nós. Então, esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo, os outros vídeos, primeiro eu aprendi, eu coloquei na minha vida, eu comecei a usar na minha vida, eu comecei a analisar alguns pontos, algumas ações, os acontecimentos, e eu comecei a enxergar na minha vida primeiro e falar, puxa, é verdade, isso é verdade. Aí sim, ao qual eu analisei tudo, eu passo para as pessoas, para tentar ajudar as pessoas. As pessoas fazem muito. Então esse mapeamento que eu falei, onde o socorrista, uma pessoa que é da área de segurança faz primeiro, antes de ajudar alguém, nós precisamos fazer em nossa vida no mundo espiritual. Então, eu já antecipei o assunto. Esse mapeamento você tem que começar a ver assim. Vou repetir o que eu falei no início. A minha vida financeira, como que tá? Tá legal? Não tô vendo nenhum ataque demoníaco. Tá legal, tá bem. Então, é uma área que você não precisa se preocupar. Numa área sentimental, você conhece pessoas que já conhecem uma pessoa hoje, namora um pouco, separa, conhece outra, separa, conhece outra, separa, ou até casamento. Casa uma vez, não deu certo, casa com outra, não deu certo. E esse ciclo vicioso, aí começa um problema, hein?
Aí você tem que começar a mapear a tua vida. Fala, peraí, por que está acontecendo isso? Será que sou eu que preciso mudar? Porque não é possível. Já é 3, 4 pessoas que eu me relaciono, não dá certo. Será que essas 3, 4 pessoas estavam erradas e só eu que estou certo? Ou será que alguma atitude minha? Ou será que eu estou dando brecha para o inimigo entrar na minha vida e destruir? Pode ser uma maldição, pode ser algo espiritual da tua vida. Então você precisa começar a procurar Deus nessa área. Você precisa começar a enxergar as tuas atitudes. Se você não fez nenhum voto com deuses estranhos. Se você não frequentou nenhum local que não era para frequentar. Tem pessoas que fazem simpatias para conquistar outra pessoa. Tem pessoas que fazem pacto com falsos deuses. Promete lá que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para conquistar pessoas, finanças. E aí esquece, porque ela não é dessa religião, só foi lá porque é mais fácil, né? Promete lá e ganha e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas o reino espiritual vai te cobrar. E começa a acontecer várias coisas na sua vida. Então isso é mapeamento espiritual. Precisa começar a ver a área da tua vida, né? Seja finanças, relacionamento, amoroso. Tem pessoa que é casado, que tem família, mas não consegue sentir amor, não consegue transmitir amor, sabe? Uma família que é só de briga, só de discussão, não consegue se entender. Família desunida, que só um busca, só um luta, só um que quer conquistar, quer o melhor para a família, mas os outros não estão nem aí, é cada um para si. Então são áreas da nossa vida que o próprio Jesus falou, olha, os inimigos serão da sua própria casa. Então veja que o inimigo, o reino das trevas, usa parente nosso, da nossa própria casa, para nos afligir, para nos matar, roubar e destruir. Às vezes você está indo para a igreja, mas as outras pessoas não. Então isso chama mapeamento espiritual. Para você ser ajudado, ou para você ajudar alguém, ou para você receber as bênçãos de Deus, é Efésios 1:3. Eu sempre falo desse versículo, né? Efésios 1, versículo 3. Fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. E cadê essas bênçãos que a gente ora e nunca alcança? Que a gente sonha e nunca vem? Que a gente deseja? Se Deus falou que já nos abençoou, cadê essa bênção? Existe uma barreira. Por que não está chegando até você? Será que não está tendo uma guerra espiritual para impedir a tua vida? Ou talvez não seja tempo. Se não for tempo, agora a Deus, vai chegar o tempo certo. Se for realmente isso aí, Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, glória a Deus, ótimo, mas vai chegar. E se não for? Isso faz anos e anos que você tem pedido e nada, você não está vendo nenhum resultado. Aí pode ser uma guerra espiritual. Talvez você esteja deixando uma brecha. Né? E muitas vezes a gente quer culpar os outros, né? No caso de um relacionamento, um familiar, a gente quer culpar, o casamento não deu certo porque a fulana de tal fazia isso, fazia aquilo, e você? Você não deixou brecha nenhuma. Então a gente precisa mapear a nossa vida para entender se existe alguma área da nossa vida que tem influência espiritual. Jesus ele falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim, e eu vim para pregar as boas novas, o reino de Deus, e libertar os cativos e o oprimido. Cativos é aquele que já está aprisionado, que o inimigo já dominou, então ele está já no mundo das drogas, no mundo do vício, não consegue se libertar, já foi dominado. É uma vida que você, aparentemente, você já vê. Uma pessoa que está no mundo da prostituição, no mundo da masturbação, do vício do sexo. É uma pessoa que está dominada. Você vê que ela precisa de um trabalho de cura e libertação. Essa pessoa que precisa de cura e libertação. E os cativos são essas pessoas. Os oprimidos são pessoas que recebem uma opressão demoníaca. Então é algo que acontece de vez em quando. De vez em quando acontece algo na vida dela, mas acontece de vez em quando, mas é de tempo em tempo. A pessoa parece até que sabe, olha lá, nós estamos no mês de abril, então esse mês de abril vai acontecer isso, que todo ano acontece isso no mês de abril. Todo ano acontece isso no mês de maio. Todo ano acontece isso no mês de julho. Então tem pessoas que assim, parece que de tempo em tempo ele já sabe, olha, vai acontecer. Sempre acontece. Faz anos que eu estou assim, que eu sei que vai acontecer. Isso é opressão. Isso não é uma coisa que é contínua,
mas de tempo em tempo acontece. São opressões. Então Jesus veio para libertar essas áreas da nossa vida, tanto cativo como oprimido. Se você vê o ministério de Jesus, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 4, acho que do versículo 1 até o 42, fala sobre a mulher samaritana que estava tirando água do poço. Jesus foi na direção daquela mulher, começou a conversar com aquela mulher estava com a alma ferida. A alma ferida. Por quê? Porque ela já tinha tentado várias vezes o casamento, não tinha dado certo. Esse já era o 5º homem que ela estava morando junto, tentando, né, ser feliz, tentando ter um marido. E ela sofria muita rejeição pelo fato, né, de ela não ser casada, por ser uma mulher samaritana que os judeus não gostavam. Então imagina a alma daquela pessoa como que estava. E Jesus foi libertar aquela mulher. Jesus foi em direção daquela mulher para libertar ela. Então esse é o ministério de Jesus. Mas para que ele possa agir na minha vida e na tua vida, você precisa deixar Jesus agir na tua vida. Precisa fazer a tua parte. Precisa buscar, sabe? No bar você não vai encontrar Jesus. Nas festas, no mundo você não vai encontrar Jesus. Onde você encontra Jesus? Na igreja. E não que a igreja seja... vai encontrar uma igreja certa. Não, não tem igreja certa. Tem uma igreja a qual você vai se adequar. Essa igreja eu gostei, então fica nessa igreja. Não gostei, vai para outra. Mas não deixa de ouvir a palavra de Deus. A gente não encontra Jesus sozinho, é muito difícil, porque o inimigo vai trabalhar na tua mente, vai distorcer a palavra. No mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, fala da mulher adúltera, a qual eles queriam apedrejar, e fala, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei fala para a gente apedrejar, e aí Jesus falou, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Foi uma mulher que estava no pecado. Então o reino das trevas, você viu que quase conseguiu matar, roubar e destruir a sua vida. A intenção era matar aquela mulher sem salvação, apedrejar ela até a morte. E aí ela ia morrer uma pecadora, sem aceitar Jesus. Mas glória a Deus, que Deus tinha um propósito na vida dela. E levaram essa mulher, né, o reino das trevas levaram para essa mulher justamente naquele que podia perdoar os seus pecados. Então, era uma influência. Por que essa mulher vivia nessa vida? Uma influência demoníaca. Lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7, Jesus, ele dá poder para os seus discípulos. E fala, olha, ide pregar o evangelho para toda criatura, né? Vai curar os doentes, vão curar os doentes. Jesus deu poder para os discípulos curar os doentes e para expulsar espíritos adormentadores, espíritos maus. Então veja que Jesus, ele tem autoridade para a tua igreja, para curar as pessoas, para expulsar esses espíritos demoníacos na vida da pessoa. Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 7, Jesus fala isso. Os seus discípulos receberam. Hoje, nós somos a igreja, nós somos os discípulos de Jesus. Nós temos essa autoridade e poder em nome de Jesus Cristo. Mas como eu falei, não é simplesmente expulsar, que na época de Jesus o que acontecia? Essas pessoas, elas recebiam ali a sua libertação, mas seguiam Jesus. A mulher do poço, ela seguiu Jesus, ela acompanhou Jesus, ela não voltou para a sua vidinha normal. Os discípulos, quando curavam, expulsavam os demônios das pessoas, essas pessoas falavam, eu quero seguir vocês. E aí aumentando a multidão que seguiam a Jesus. Hoje as pessoas acham que é só ir lá na igreja, receber a oração e tá tudo bem, volta a sua vidinha normal, até o próximo culto. Mas não tem um compromisso, não quer seguir a Jesus. Eu não estou falando para você ficar seguindo pastor, seguindo placa de igreja, ter um compromisso com o homem, é compromisso com Deus. Quando você tem compromisso com Deus, você fica em qualquer igreja, porque você não está indo lá por causa do pastor, você não está indo lá por causa dos irmãos, das irmãs. Você não está indo lá porque a placa da igreja é uma placa da igreja famosa. Você está indo lá porque você precisa ouvir algo de Deus. Você precisa ouvir uma palavra para se alimentar no teu espírito com a palavra do Senhor. Você precisa lá, talvez, Deus, né? Pode ser, se for um propósito de Deus, Deus usa alguém para te falar com um profundo e oculto, uma revelação. Não é para você ir só para atrás disso. Se Deus quiser falar, Ele fala. Não precisa ir atrás, não. Então é assim que Deus vai falando. Em Lucas, capítulo 9, do versículo 37 ao 43, diz que o filho de um homem,
ele estava possesso de espíritos maus. Esse espírito fazia o que com aquele menino? Agarrava o menino e ele começava a ter crises convulsivas, começava a se debater, espumar a boca. E aí Jesus, né, aquele homem chamou Jesus: Jesus, você pode ajudar meu filho? Jesus foi lá, deu ordem para aqueles demônios sair daquele menino, e ele voltou assim. E nunca mais ele teve a crise convulsiva, nunca mais ele foi jogado no chão, espumando a boca. E aquela família seguiu Jesus, mano. Então é isso que eu quero dizer para você, que existe esse mundo espiritual. Talvez você está sofrendo na tua vida alguma área, né, que não está certo. Não, faz tempo, anos e anos que você está lutando por essa área, para ser feliz num relacionamento, para se dar bem financeiramente. E até mesmo na área ministerial, talvez você está clamando a Deus: olha, eu queria ser um instrumento de Deus, queria entender um pouquinho mais, mas há um impedimento. E esse impedimento vem tudo do reino das trevas. Todas essas coisas que não condiz com o bem que Deus tem para a sua vida, com as bênçãos que Deus tem na tua vida, tudo que não condiz a palavra do Senhor, que tem melhor para a tua vida, pode ser uma influência espiritual. Então, acompanha, tá bom? Se você que não assistiu os outros vídeos, vá no meu canal, né? Clica no meu nome, você vai ver várias postagens minhas. Tem mais postagens de texto do que de vídeo, mas você vai encontrar lá, são 3 vídeos que eu gravei anteriores. Ou lá no YouTube. No YouTube vai ser mais fácil, porque daí você vai encontrar a playlist. Eu não sei se no YouTube como que tá meu nome. Aqui no Facebook tá como Marcelo Marcos. Lá no YouTube, se eu não me engano, tá como o Marcos e Silva. Marcos e Silva. Bom, aqui no Face também tem um grupo chamado Unidos em Oração, que é o meu grupo também, mas é a mesma postagem. Bom, é um grupo lá chamado Unidos em Oração. Lá você vai encontrar os vídeos também. Bom, Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue ensinando, continue abrindo seus olhos espirituais, que você passe a entender. E eu convido você, se você tiver algum testemunho, né, eu passei por uma situação espiritual, sobrenatural, se você quiser contar e acrescentar conteúdo para nós, seria interessante ouvir o teu testemunho, para que possa ajudar outras pessoas. Isso também, o testemunho também é uma forma de pregação. E aí, através do teu testemunho, as pessoas podem aumentar a fé e saber que Deus, ele agiu na tua vida, então pode agir na vida das pessoas também. E assim a gente vai ensinando um ao outro, a gente vai aprendendo um com o outro, e unidos a gente vai vencendo esse reino das trevas, tá bom? Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fique na paz.